Olá, estudantes do primeiro ano. Vamos dar sequência aos nossos estudos para a revisão da aula 28.2. Lembrando que já estamos concluindo a unidade 2, certo? Depois dessa revisão, da correção das atividades, teremos só a revisão geral e aí vocês vão partir para a avaliação e quero todos vocês tendo sucesso. Muito bem, então vamos dar início à revisão desta aula. Aula 28.2, Artes Urbanas, parte 1. Então, queridos, o que nós fizemos? Fizemos aí abordagem sobre artes urbanas, que envolve dança de rua, teatro de rua e outras linguagens da arte, porém, falamos dessas duas aí. Então, o que é dança de rua? Vocês já sabem que a dança de rua são grupos de danças da cultura hip hop que fazem apresentações ao público, né, que estão nas praças, nas ruas, enfim. Mas antes vamos falar sobre a arte urbana, ou street art, que quer dizer arte encontrada nos meios urbanos. Então, queridos, o que nós podemos citar aí como arte urbana? As intervenções feitas por artistas, como também performances artísticas, grafite. Essas intervenções aí podem ser feitas trabalhos com música, com teatro, com dança, certo? Então, é o local onde encontra os cidadãos, né? Essa arte é desenvolvida onde encontramos os cidadãos, ou seja, onde deparamos com a diversidade cultural que abrigam os centros urbanos, somente em cidades litorâneas, cidades grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, geralmente as capitais, né, elas são bem mais movimentadas. Então, queridos, falamos também da dança de rua, né, ou street dance, uma palavra em inglês, que é o estilo de dança mais recente, as danças contemporâneas, né? Então, as primeiras manifestações ocorreu durante a crise econômica nos Estados Unidos, em 1929, no qual muitos músicos e dançarinos ficaram desempregados, também diminuiu as pessoas indo para os clubes, para as galerias, os teatros físicos. Então, os artistas foram fazer os seus shows na rua, né? Então, não foi um dos motivos principais, porém foi um fenômeno que ocorreu nos Estados Unidos e com isso iniciou o fenômeno, né, da dança de rua ou arte de rua. Então, queridos, vamos para a atividade, tá? Então, lembrando que falamos aí um pouquinho da dança de rua, do teatro de rua, no qual os artistas foram para os centros, né, praças, que pode ser também onde há muita aglomeração de pessoas, como metrôs, universidades, escolas. Então, esses artistas aí que desenvolvem vários trabalhos, como performances, também arte circense, teatro, música, dança, então uma variedade de linguagens no qual o artista busca desenvolver o seu trabalho aí na cidade, certo? Então, esse é o conceito de arte de rua. Então, vamos para as atividades, vamos corrigir as atividades que vocês fizeram aí na sala. Muito bem, queridos, vamos fazer as correções das atividades. Nesse momento, nós fazemos de novo a leitura das questões. E aí você já fica analisando. Por que eu errei essa questão? Por que não observei bem a pergunta? Então, queridos, é um exercício no qual você pode mensurar aí o seu nível de aprendizagem, né? O conteúdo, os conceitos que você conseguiu aprender. Porém, também é um treinamento, porque questões de prova, principalmente a prova do Enem, são questões mais complexas, certo? Então, precisa ter esse treinamento de como analisar as questões, ficar atento às perguntas, os tipos de questões, certo? São questões de nível fácil, médio e de nível mais difícil.
Então, é preciso ter atenção a esses modelos de questões para que você vá já se preparando para o Enem e aí tirar uma boa nota, né? Quando você concluir o terceiro ano, tirar uma boa nota, poder escolher o curso da sua área, aí, caso você queira dar continuidade aos estudos. Isso é importante, já ir fazendo esse planejamento, cumprir essas metas aí para alcançar seu objetivo. Então, vamos lá para a primeira questão. Então, é o momento de vocês tirarem as dúvidas sobre o conteúdo. A primeira questão: no que se refere às características da arte de rua, está correto que se afirma em? Então, temos 5 alternativas. Arte de rua. Se trata de pinturas, esculturas, instalações e intervenções artísticas encontrada em centros urbanos? Costuma seguir um único padrão estético? Então, as palavras-chave vocês já vão cancelando, né? Não tem nada a ver com a resposta correta. Cada artista segue um padrão criativo, né? Cada artista segue um padrão de criatividade. Então, não há um padrão de criatividade. Cada um tem a sua. Então, ele não segue nenhum padrão. A arte é feita somente, essa palavra somente, sempre induz ao erro. Por quê? Quando você diz que é só aquilo, né? Fecha, então, somente, com a palavra somente em galerias, também já podemos excluir essa questão. Os artistas não possuem nenhuma formação acadêmica, né? Pode haver artistas que possuem formação acadêmica, pode ter artistas que têm formação. Formação pela experiência, enfim. Então, a resposta correta, letra A. Então, trata, né, de pinturas, esculturas, instalações, né, todas essas áreas aí da arte. Então, letra A está correta. 2. Sobre a arte urbana ou street art, está correto. Designa uma arte encontrada nos museus e galerias? Se é arte urbana, que está na rua, então não é o que está na galeria. Pode ser por meio de intervenções, performance, artística, grafite, entre outras? Sim. É encontrada onde o cidadão comum se depara com a diversidade cultural, pois ocorre somente em espaços como galeria? Então, a questão começa ali correta, porém, quando vem para a palavra somente em galerias, já induz ao erro, né? Já está errado. Arte que representa o encontro da vida com a arte, ou melhor, a fusão de ambas. Então, são várias acessões e você vai marcar as que estão corretas, 2 e 4. Então, 1 e 3, não é a arte que nós encontramos no museu, e 3 não é também somente em galeria. Então, 1 e 4. Letra D está correto. Vamos para uma questão do Enem, uma questão de 2015. Como eu disse para vocês, encontramos poucas questões ligadas aos conceitos, aos temas da arte, né? Sempre é de forma mais geral, da linguagem. Então, às vezes, nós buscamos questões de provas mais antigas. Então, vamos à leitura do texto. O rap, palavra formada pelas iniciais, que quer dizer, significa ritmo e poesia, junto com as linguagens da dança, o break dance, e das artes plásticas, o grafite, seria difundido para além dos guetos, com o nome de cultura hip hop. O break dance, surge como uma dança de rua, e o grafite nasce como assinaturas inscritas pelos jovens com spray, né? Nos murais, nos muros, nos trens e estações de metrô em Nova York. As linguagens do rap, do break dance, do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. Então, um texto introdutório. Daí vem a pergunta: entre as manifestações da cultura hip hop apontado no texto, o break, né? O break caracteriza-se como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados, suaves,
como sinônimo da rotina dos espaços públicos, improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana, ritmados pela sola dos sapatos, cadenciados, como contestação às práticas, às rápidas mudanças culturais. Então, queridos, é uma questão, né, direto ao conceito, né, buscando aí o conceito desse estilo de dança contemporânea. Então, vamos ver qual a resposta correta? Ela está bem confusa, assim, não está tão fácil assim, porém podemos dizer que improvisados, os passos são improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. Vamos ver se está correta. Letra C. Tá? Então, as outras foram só para confundir mesmo. Ó, essas palavras-chave aqui, ó, foi só para confundir. Então, letra C, a resposta correta desta questão. Vamos para a questão de número 4. Explique o que é arte urbana. Então, um conceito que foi discutido durante a aula, então não está difícil falar sobre a arte urbana. Por quê? Porque a arte urbana, ou street art, em inglês, estou bem ruim na minha pronúncia de inglês, porém designa o quê? Uma arte encontrada nos meios urbanos, seja por meio de intervenções, performances artísticas, grafite, como a pintura em murais, entre outras, né? Como eu disse para vocês, tem a arte circense, os artistas vão com trabalhos desenvolvidos no circo, né? Algumas podem ser levadas para as ruas, escolas, universidades, como o trabalho do palhaço, que é bem dinâmico, não precisa de muito cenário, né, para o trabalho do palhaço e outras atividades também. A arte urbana, então, representa o encontro da vida com a arte, ou seja, fusão de ambas, mistura, então, da arte com a vida, com a cultura, com as questões sociais. É encontrada onde há uma diversidade de culturas, em centros urbanos. Muito bem, esse é o conceito de arte urbana. Espero que vocês não esqueçam. Então, querida, eu vou falar de novo sobre a atividade desta classe. Relembrando, caso vocês não fizeram ainda, então vou relembrar aqui da atividade desta classe, que é o quadro vivo. Alguns estudantes têm dificuldade mas como assim quadro vivo? É a arte que você usa o próprio corpo. Certo, estudante? Você vai usar o seu corpo, ou seja, você vai fazer uma performance. Isso mesmo, você vai escolher uma obra de arte, que pode ser uma pintura, uma escultura, certo? Ou representar, por exemplo, uma história, um mito, enfim. Porém, você vai usar o seu corpo e um espaço, né, um cenário, para representar ali aquele conteúdo. Por exemplo, aqui vocês podem ver o quadro da Mona Lisa, certo? Olha aqui para a tela, para vocês verem. A menina ali representa o quadro da Mona Lisa. Olhem aqui na tela para vocês verem de novo. Isso, ó, essa moça aqui está tentando representar a Mona Lisa, e aqui também a Frida, né? Que é uma artista plástica mexicana. Ela é muito visível aqui essa sobrancelha dela, né, que são praticamente juntas ali, ela usa muitas flores no cabelo. Então, um rapaz aqui fez uma performance, né, dessa artista aí, utilizando as características dela, sobrancelhas grossas e flores no cabelo. Então, isso é quadro vivo. O objetivo é compartilhar experiências estéticas, sensoriais, culturais. Então, é fazer uma releitura de uma obra de arte, simplesmente isso. Quadro vivo, fazer uma releitura de uma obra de arte, que pode ser pintura, escultura ou uma performance, ou outra mais. Então, querido, como organizar? Vocês têm liberdade para fazer os trabalhos em grupo ou individual, certo? Depende da realidade de cada um. Porém, cada grupo deverá escolher
durante as aulas, unidade 1 e 2, ou a unidade 3, caso quiserem assistir às aulas, né, para ver. Escolher uma pintura, uma escultura, uma performance ou outra tipo de arte. Levar em consideração a estética, ou seja, aquilo que você consegue visualizar naquela obra de arte, né? Estética seria isso. Se é por exemplo, aquele quadro, A Moça com um Brinco de Pérola, né? Aquele quadro lá sobre aquela mulher com a bandeira francesa, né? Sobre, né, aquela Revolução Francesa. Enfim, tem vários quadros famosos, ou o Abapuru. Muitos jovens gostam de fazer a representação do Abapuru, né, que é uma obra de arte de uma artista brasileira. Então, o espaço, as cores, e representar usando o próprio corpo. É claro que você vai usar figurino, vai usar, se precisar usar uma ornamentação no cabelo, uma roupa com a mesma cor, você vai buscar, então, representar também esse cenário, certo? Então, deve tirar uma fotografia, né, uma imagem com celular, inserir num arquivo, salvar em arquivo, PowerPoint, você sabe usar essas ferramentas muito bem, fazer catalografar, né, fazer a ficha catalográfica da obra, falando o título da obra, o artista, o ano, tudo isso tem que ficar bem detalhado e salvar em PDF, para poder enviar, né, um arquivo mais leve para as pessoas. Caso os alunos queiram fazer atividade em grupo, poderão fazer com mais de uma obra de arte, produzir um vídeo também com fundo musical, áudio, usando a própria voz, enfim. Vocês podem, estudante, usar a criatividade para fazer esse trabalho, certo? Pode readaptar também, sempre aqui nós temos como base uma atividade, mas vocês podem fazer adaptação. E o material complementar é assistir ao vídeo, né, sobre a arte do grafiteiro e muralista Eduardo Cobra. Então, um artista urbano como Eduardo Cobra, para vocês apreciarem, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. Então, é esse endereço aí para esse vídeo. Então, não esqueçam de fazer atividade esta classe, estudante, porque vale pontuação para somar aí com a nota das provas que vocês irão fazer na unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Soma com a nota dessa atividade prática. Ah, professora, tem que fazer essa atividade? Sim, porque ela faz parte, tem uma carga horária específica para essa atividade, certo? Então, vocês precisam fazer também para vocês não ficarem só no contexto teórico, né? Só assistir aula teórica, precisa também praticar, fazer algo no qual você vai utilizar da sua criatividade, da sua imaginação, certo? Dos conceitos que vocês aprenderam. Então, fica aí a dica para vocês usarem a criatividade e fazer o mais bonito possível. Eu já tive muitos trabalhos legais, então quero ver vocês também arrasando, viu? Primeiro ano. Então, queridos, obrigado pela atenção de vocês. Fica aí meu abraço e aguardo vocês na próxima unidade, unidade 3. Tudo de bom? Até a próxima aula.